Já imaginou como seria viver em um lugar onde cada detalhe da sua vida, até a sua saúde, estivesse diretamente ligado à sua comunhão com Deus? Onde uma simples mancha na pele poderia te separar de toda a comunidade? Parece intenso, não é? Pois é exatamente essa realidade que vamos explorar hoje, mergulhando nas surpreendentes leis de pureza do livro de Levítico. Olá, queridos, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos abrir a Bíblia juntos, nos capítulos 13, 14 e 15 de Levítico. Eu sei, Levítico pode parecer um livro cheio de regras complicadas, mas eu prometo que você vai se surpreender com as lições preciosas e super atuais que Deus tem para nós aqui. Antes de começarmos essa jornada, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Se você gosta de estudar a Bíblia de forma profunda e descomplicada, já deixa o seu like aqui embaixo. Isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e amastralou para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, essa é a hora. Clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos estudos. Vamos lá, para entender esses capítulos, precisamos lembrar do contexto. O povo de Israel está no deserto, acampado ao redor do tabernáculo, que era a morada de Deus no meio deles. A presença de um Deus santo exigia um povo santo. A santidade não era apenas uma questão espiritual, mas se refletia em todos os aspectos da vida, inclusive na saúde física e na higiene. Deus estava ensinando ao seu povo que ele se importa com todo corpo, alma e espírito. A pureza do acampamento era um reflexo da pureza que Deus desejava no coração de cada um. Então, chegamos ao capítulo 13, que trata de um assunto bem sério, a tsarat, muitas vezes traduzida como lepra. É importante dizer que essa palavra hebraica não se referia apenas à doença que conhecemos hoje como hanseníase, mas a uma variedade de doenças de pele infecciosas e até mesmo mofo em roupas e casas. O capítulo descreve detalhadamente como identificar essas manchas. Se alguém notasse um inchaço, uma erupção ou uma mancha branca na pele, deveria se apresentar ao sacerdote. E aqui temos o primeiro ponto fascinante. O sacerdote não agia apenas como um líder espiritual, mas também como uma autoridade de saúde pública, quase como um médico da época. Ele examinava a pessoa e, se a mancha parecesse profunda e os pelos no local tivessem se tornado brancos, a pessoa era declarada impura. Essa impureza significava que ela precisava ser isolada, viver fora do acampamento. Imagina o impacto social e emocional disso. A pessoa impura devia andar com as roupas rasgadas, a cabeça descoberta e gritar impuro, impuro, por onde passasse, para que ninguém se aproximasse. Pode parecer cruel, mas essa era uma medida de saúde pública extremamente avançada para a época. O isolamento, ou a quarentena, era a forma mais eficaz de conter a propagação de doenças contagiosas e proteger o resto da comunidade. Deus estava cuidando da saúde do seu povo de uma forma muito prática. Mas, além do aspecto físico, havia um simbolismo espiritual profundo. A lepra, com sua capacidade de se espalhar, desfigurar e isolar, se tornou na Bíblia a figura mais forte do pecado. Assim como a lepra contamina o corpo, o pecado contamina a alma, nos separando de Deus e da comunhão com os irmãos. O sacerdote, ao diagnosticar a doença, estava também mostrando a gravidade da impureza espiritual que o pecado causa. Depois de um capítulo tão pesado como o 13, o capítulo 14 chega como um sopro de esperança. Ele descreve o ritual para a purificação de alguém que foi curado da lepra. A cura era um milagre, uma intervenção divina, e a reintegração dessa pessoa à comunidade era celebrada com um ritual cheio de significados. O sacerdote ia até fora do acampamento para confirmar a cura. Se estivesse tudo certo,
Ele realizava um ritual incrível. Ele pegava 2 aves vivas, madeira de cedro, um pano vermelho e isopo. Uma ave era morta sobre um vaso de barro com água corrente. Então, a ave viva, o cedro, o pano vermelho e o isopo eram mergulhados no sangue da ave morta. Depois, o sacerdote borrifava esse sangue 7 vezes sobre a pessoa que estava sendo purificada e soltava a ave viva no campo. Que imagem poderosa! A ave morta representa a morte que a impureza trazia, o pagamento pelo afastamento. A ave viva, coberta de sangue e voando em liberdade, simboliza a nova vida, a liberdade daquela condição e o retorno à vida normal. O sangue, como sempre na Bíblia, aponta para a expiação, a cobertura da impureza. Mas não parava por aí. A pessoa purificada precisava lavar suas roupas, raspar todos os pelos do corpo, se banhar e depois de 7 dias podia voltar para o acampamento, mas ainda ficava fora de sua tenda. No 8º dia, ela oferecia sacrifícios de gratidão e expiação no tabernáculo. O sacerdote aplicava o sangue do sacrifício na orelha direita, no polegar direito e no dedão do pé direito da pessoa, e depois o azeite nos mesmos lugares. Isso simbolizava que todo o seu ser, o que ouve, o que faz e por onde anda, menos, estava sendo consagrado novamente a Deus. Era um recomeço completo, uma restauração da comunhão com Deus e com o povo. Isso nos mostra o quanto Deus se alegra em restaurar, em perdoar e em nos trazer de volta para perto dele. Seguindo para o capítulo 15, o foco muda para outro tipo de impureza. Os fluxos corporais, tanto masculinos quanto femininos. O texto fala sobre fluxos anormais, que indicavam alguma doença, e também sobre os fluxos naturais do corpo. Qualquer pessoa que tivesse um fluxo anormal era considerada impura, e tudo o que ela tocasse menos cama, cadeira, roupas, também se tornava impuro. Se alguém tocasse nessa pessoa ou em seus objetos, também ficaria impuro até a tarde e precisaria se lavar. Mais uma vez, podemos ver a sabedoria divina na área da higiene e da saúde pública. Essas leis ensinavam sobre a importância de se lavar e de manter limpos os ambientes para evitar a transmissão de infecções. Em uma época sem conhecimento sobre germes e bactérias, Deus estava dando ao seu povo princípios de higiene que salvariam muitas vidas. Mas, como tudo em Levítico, há também uma lição espiritual. Essas leis lembravam constantemente aos israelitas que a vida, simbolizada pelo sangue e pelos fluidos vitais, é sagrada e pertence a Deus. A perda descontrolada desses fluidos representava uma perda de vitalidade, uma morte parcial, que criava um estado de impureza ritual, um afastamento temporário da santidade de Deus. Isso não significava que a pessoa era pecadora, mas que ela estava em um estado que não era compatível com a aproximação direta da santidade de Deus. Era um lembrete constante de que a humanidade é frágil e imperfeita e que precisamos da graça e da purificação de Deus para nos aproximarmos dele. Agora, vamos conectar tudo isso com a nossa vida hoje. Será que essas leis antigas ainda têm algo a nos dizer? Com certeza. Primeiro, elas nos mostram um Deus que se importa com todos os detalhes da nossa vida. Ele não é um Deus distante, interessado apenas em rituais. Ele se importa com nossa saúde física, emocional e espiritual. Segundo, a figura da lepra como símbolo do pecado é extremamente atual. O pecado, assim como a lepra, nos isola de Deus e dos outros. Ele nos corrompe por dentro e, se não for tratado, nos leva à morte espiritual. Mas a boa notícia é que, assim como havia um ritual de purificação para o leproso curado, existe uma purificação definitiva para nós,
E essa purificação não vem de sangue de aves, mas do sangue precioso de Jesus Cristo. Hebreus 9, 13 e 14 diz que se o sangue de bodes e de touros santificava para a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito. Ele não apenas diagnostica o nosso pecado, mas ele mesmo é a cura. Ele tocou nos leprosos, algo que nenhum sacerdote faria, e os curou, mostrando que ele veio para quebrar o isolamento do pecado e nos trazer de volta para a família de Deus. O ritual de purificação de Levítico 14 era uma sombra, um vislumbre da restauração completa que encontramos em Cristo. As leis de higiene de Levítico 15 também nos ensinam sobre a importância de buscarmos a pureza em todas as áreas da nossa vida. Não se trata de impureza ritual hoje, mas de santidade moral e espiritual. Paulo nos diz em 2 Coríntios 7:1: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Deus nos chama para vivermos de forma pura, cuidando do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, e principalmente do nosso coração, da onde procedem as fontes da vida. Em resumo, Levítico 13 a 15 nos mostra a seriedade da impureza, seja ela física ou espiritual, e o profundo desejo de Deus por um povo santo e saudável. Essas leis, que pareciam apenas regras sanitárias, apontavam para uma realidade espiritual muito maior: nossa condição de pecadores, isolados de Deus, e a maravilhosa provisão divina para nossa purificação e restauração através de Jesus Cristo. Hoje, não precisamos mais de rituais com aves ou sacrifícios de animais, porque o sacrifício perfeito já foi feito na cruz. Nossa parte é reconhecer nossa necessidade, nos arrependermos e aceitarmos a purificação que só Jesus pode oferecer. Espero que este estudo tenha aberto seus olhos para a riqueza do livro de Levítico. Se você foi abençoado com essa mensagem, não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos espalhar a palavra de Deus juntos. E comente aqui embaixo: qual foi a lição mais marcante para você nesses capítulos? Eu adoro ler os comentários e interagir com vocês. Que Deus abençoe sua vida.